Gol no final do jogo é complicado, né? Gabriel com Pinola Júnior, Gabriel com Pinola, olha o Gabigol, empata! Gabigol! Gabigol! Gol! Faz a infiltração, Cirino parece estar mais preocupado, claro, agora em proteger a bola. Que lance do Cirino! Espetacular o Cirino! Lúcio Gonzalez pedindo, mais um drible, rolou pro Rony! Gol! Quem sabe olha agora, ó. Quem sabe olha agora. Quem sabe olha agora. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! Gabriel Jesus. Brother, 2019 tá acabando e no futebol mundial várias coisas aconteceram. E nesse vídeo vamos recordar esses fatos. Em janeiro, no futebol brasileiro, tivemos o Flamengo iniciando a montagem de sua seleção. Rodolfo Landim abriu os cofres do Flamengo e começou a gastar. Trouxe Gabigol por empréstimo, contratou Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Arrascaeta, Abel Braga como técnico. E durante o ano chegaram Gerson, Paulo Mari, Felipe Luiz e troca de técnico entre Abel Braga e o Mister Jorge Jesus. E também não podemos esquecer do Rafinha. Dessas contratações que falei, a mais difícil foi a do Arrascaeta. Arrascaeta não participou da pré-temporada com o Cruzeiro. Arrascaeta queria ir ao Flamengo, mas o Cruzeiro impediu o negócio, vetava o negócio. Mas então chegou-se ao ponto que o Cruzeiro não conseguiu mais segurar a Arrascaeta e o Uruguai foi para o Flamengo por cerca de 63 milhões de reais. Depois do Flamengo começar a montar tal seleção, ganhou a Florida Cup e o Campeonato Carioca. Mas nesse momento de títulos, uma tragédia aconteceu. 10 jogadores da base rubro-negra foram mortos após um incêndio no local onde os garotos dormiam. Também na época, Emiliano Sala, um argentino, foi morto após seu avião cair no Canal da Mancha. Ele saía da França e tinha como destino Cardiff, no país de Gales. Ao mesmo tempo em que o Flamengo montava sua seleção, o Palmeiras aperfeiçoava o time campeão brasileiro de 2018. Contratou Zé Rafael, Rafael Veiga, Carlos Eduardo, Ricardo Goulart. O Cruzeiro, por sua vez, aperfeiçoou o time campeão da Copa do Brasil de 2018. Perdeu alguns jogadores, mas contratou Jadson, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho, Orejuela, Dodô. O Cruzeiro começou o ano campeão mineiro e invicto na temporada. Invicto até o Campeonato Brasileiro começar. A primeira derrota do Cruzeiro na temporada foi em abril contra o Flamengo, em um Maracanã lotado. O Cruzeiro abriu o placar com Pedro Rocha, mas foi vítima 2 vezes de Bruno Henrique e uma de Gabigol. O Santos não investiu muito em 2019, mas brilhou com Jorge Sampaoli. Sampaoli colocou o Santos para jogar bonito. No início do ano, o Santos só metia goleada. No início do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras estava avassalador. Sua primeira derrota foi em julho, pela 11ª rodada. Perdeu de 2-0 para o Ceará, no Castelão. Algumas rodadas depois, o Santos de Sampaoli assumiu a liderança do Brasileirão. Ficou 3 rodadas como líder. Após essas rodadas, o Flamengo de Jorge Jesus assumiu a liderança do campeonato. Jorge Jesus assumiu o Flamengo após Abel Braga decepcionar no comando da equipe. Na estreia de Jorge Jesus no Flamengo, o Fla goleou o Goiás no Maracanã por 6-1, com a atuação de gala do Uruguai Arrascaeta. Nessa rodada, no Cartola FC, Arrascaeta fez mais de 30 pontos e se tornou o maior pontuador da história do Cartola, ultrapassando o Neymar. Desde fevereiro, com os clubes da Série A de 2019, houveram cerca de 32 trocas de técnicos. No intervalo da 21ª para a 22ª rodada, tivemos 4 trocas de técnicos em menos de 24 horas.
Rogério Ceni, Zé Ricardo e Oswaldo de Oliveira foram demitidos. Cuca pediu demissão de São Paulo. No campeonato, o Flamengo continuou a fazer outros adversários de vítima. Foi campeão brasileiro sem jogar no dia que foi campeão. O Flamengo disputou a final da Libertadores e venceu no dia 23 de novembro e foi campeão brasileiro no dia 24, quando o Palmeiras perdeu para o Grêmio em São Paulo. Assim, o Flamengo conquistou 2 títulos em menos de 24 horas. Uma decepção no Brasileirão foi o Cruzeiro. Muitos apostavam nele como campeão brasileiro, justamente pelo que ele vinha fazendo antes do campeonato iniciar. Mas o Cruzeiro foi rebaixado da segunda divisão na última rodada, quando o Cruzeiro perdeu para o Palmeiras por 2-0 dentro do Mineirão. E o Ceará empatou com o Botafogo por 1-1 no Newton Santos, decretando assim o primeiro rebaixamento do time celeste na história. O Ceará se salvou do rebaixamento com 39 pontos, a menor pontuação que o time conseguiu para escapar do rebaixamento, desde a era dos pontos corridos, superando o Palmeiras de 2014, que conseguiu se salvar do rebaixamento por 40 pontos. O gol mais bonito do campeonato foi o golaço de bicicleta do Arrascaeta contra o Ceará, pela 16ª rodada do Brasileirão. Flamengo! É golaço de Arrascaeta! Pra terminar bem, pra terminar bonito, pra terminar com golaço! O craque do campeonato foi Bruno Henrique, do Flamengo, e a revelação do Brasileirão foi Michael, do Goiás. A fase de grupos da Libertadores teve o Palmeiras com a melhor campanha, o Cruzeiro com segunda, o Grêmio tendo que passar por um drama para conseguir a classificação à segunda fase. O Atlético Paranaense deixou o primeiro lugar do grupo, fugindo nos acréscimos da última partida. O Flamengo se segurou no Uruguai para conseguir a vaga à segunda fase. O Internacional fez uma bela campanha na fase de grupos. Também tivemos o Atlético Mineiro caindo na fase de grupos. O São Paulo, que nem na fase de grupos chegou, foi eliminado na pré-Libertadores. Nas oitavas de final, o Cruzeiro e o Atlético Paranaense ficaram para trás. O Cruzeiro foi eliminado nos pênaltis para o River Plate no Mineirão. O Atlético Paranaense perdeu por 3-0 no agregado pelo Boca Juniors e foi eliminado da Libertadores. A partida de volta foi na La Bombonera. Nas quartas de final, o Palmeiras e o Internacional ficaram para trás. O Palmeiras foi eliminado para o Grêmio no Pacaembu por conta do gol qualificado. O Internacional perdeu por 3-1 no agregado para o Flamengo. A partida de volta foi no Beira-Rio. Na semifinal, os únicos brasileiros da competição, o Flamengo e o Grêmio, se enfrentaram. A partida de ida na Arena do Grêmio terminou em 1-1. Na partida de volta no Maracanã, o Flamengo goleou o Grêmio por 5-0. No agregado, 6-1 ao Flamengo. Na final, em Lima, no Peru, o Flamengo enfrentou o River Plate. O River Plate abriu o placar com Borré, aos 14 minutos. Gabigol empatou aos 88 minutos. E Gabigol de novo virou aos 91 minutos, decretando assim o bicampeonato do Flamengo na Libertadores. Uma virada histórica. Sabe de quem? Gabigol é o nome da emoção. Gabriel, um gigante na temporada. Na Sul-Americana, alguns brasileiros foram bem, outros não. O Santos e Bahia não chegaram às oitavas da competição. Corinthians e Atlético Mineiro chegaram às semifinais. O Botafogo foi eliminado nas oitavas de final e o Fluminense nas quartas. O Corinthians foi eliminado por 4-2 no agregado pelo Independente Del Valle. Já o Atlético Mineiro foi eliminado pelo Colón
Colón nos pênaltis em um Mineirão lotado. Na final do Paraguai, Independente Del Valle venceu o Colón por 3-1. Na Copa do Brasil, nas primeiras fases, o Santos estava goleando todos os times sem tradição, até ser eliminado pelo Atlético Mineiro, quando o time mineiro venceu o Santos no Pacaembu por 2-1 de virada. Nas oitavas da Copa do Brasil, o Internacional, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro passaram de fase. Nas quartas, o Cruzeiro venceu o Clássico Mineiro contra o Atlético Mineiro. O Grêmio venceu o Bahia. Inter derrotou o Palmeiras e o Atlético Paranaense venceu o Flamengo nos pênaltis, no Maracanã lotado. Na semifinal, o Inter goleou o Cruzeiro no agregado por 4-0. O Atlético Paranaense derrotou o Grêmio nos pênaltis. Na final, o Atlético Paranaense venceu a primeira partida na Arena da Baixada por 1-0, gol de Bruno Guimarães. Na volta no Beira-Rio, Léo Cittadini abriu o placar. Nico Lopes empatou. Faz a infiltração. Cirino parece estar mais preocupado, claro, agora em proteger a bola. Que lance do Cirino! Espetacular o Cirino! Lúcio Gonzalez pedindo mais um drible. Rolou pro Rony! Gol! Do título! Do Atlético! Sabe de quem? Rony! É o nome da emoção! Uma jogada simplesmente genial de Marcelo Cirino! Olha o que ele fez, senhoras e senhores do Brasil! Entortou a defesa colorada! Rony manda para estufar a rede do Internacional. Explode a torcida do Furacão. Em emoção, em lágrimas. É a história sendo escrita por um time que sai da galeria dos grandes para militar entre os gigantes do futebol brasileiro. Na Copa América aqui no Brasil, o Brasil começou ganhando, venceu na estreia, empatou na segunda partida e ganhou no terceiro jogo. Não houveram muitas surpresas sobre os classificados da segunda fase. Nas quartas de final, houve apenas uma zebra, Peru e Uruguai. O Peru eliminou o Uruguai nos pênaltis em Salvador. Nos outros jogos, o óbvio aconteceu. A Argentina eliminou a Venezuela por 2-0 no Maracanã. O Brasil eliminou o Paraguai nos pênaltis na Arena do Grêmio e o Chile eliminou a Colômbia nos pênaltis na Arena Corinthians. Na semifinal, o Brasil venceu a Argentina no Mineirão por 2-0. Novamente, outra zebra envolvendo o Peru. O Peru eliminou o Chile por 3-0 na Arena do Grêmio. Na final, o Brasil venceu o Peru por 3-1 no Maracanã lotado. O Brasil tomou apenas um gol em toda a competição e marcou 13 gols. Foi o nono título do Brasil em sua história. É do Brasil! Gabriel Jesus é o nome dele! No mata-mata da Champions League, que começou em fevereiro, tivemos várias viradas. Nas oitavas de final, houveram as viradas do Porto para cima da Roma, a incrível virada do Manchester United para cima do PSG, a virada do Ajax no Real Madrid, a grande virada da Juventus no Atlético de Madrid. Nas quartas de final, tivemos somente a virada do Ajax na Juventus em pleno Turim. Na semifinal, tivemos duas viradas históricas. Primeiramente, tivemos a virada do Liverpool no Barcelona. O Barcelona, na partida de ida, fez 3-0 no Camp Nou, com grande atuação de Lionel Messi. E na partida de volta em Liverpool, os Reds meteram 4-0 no time catalão, o que poucas pessoas imaginavam aconteceu. No outro confronto, tivemos a virada do Tottenham para cima do Ajax. O Ajax ganhou de 1-0 do Tottenham, no Tottenham Stadium. Na partida de volta na Holanda, o Ajax abriu 2-0 no primeiro tempo.
obrigando assim o Tottenham a virar a partida para 3-2. E então Lucas Moura anotou um hat-trick na partida. O terceiro gol saiu nos acréscimos. Na grande final não tivemos muitas emoções. O Liverpool venceu o Tottenham por 2-0 na Espanha. Salah abriu o placar de pênalti logo aos 2 minutos de jogo. Origi já no fim decretou o hexacampeonato ao Liverpool. Perna esquerda, Salah abre o placar aqui em Madrid, no pênalti marcado, com um toque do Sissoko. Esse ano também tivemos a Copa do Mundo Feminina. O local da competição foi na França. O Brasil foi eliminado pelas anfitriãs. Nessa Copa do Mundo, Marta ultrapassou a marca de Miroslav Klose como o maior goleador das Copas do Mundo. 17 gols já fez na Copa do Mundo, a Marta. O time francês foi eliminado pelos Estados Unidos. O time americano havia sido já campeão na Copa do Mundo de 2015 no Canadá. Nas quartas de final, o time de Alex Morgan e Megan Rapinoe eliminaram as anfitriãs. Na semifinal, os Estados Unidos eliminaram a Inglaterra, enquanto a Holanda eliminou a Suécia. Na grande final, o time holandês não resistiu ao melhor ataque da competição e levou 2 para dentro. Mas a Holanda conseguiu parar os Estados Unidos antes dos 12 minutos. Até a final, o time americano sempre havia aberto o placar antes dos 12 minutos. E na final, o primeiro gol aconteceu aos 61 minutos de jogo. Parabéns ao time holandês. Foi o quarto mundial do time feminino dos Estados Unidos. O melhor do mundo esse ano foi Messi. A melhor jogadora foi Megan Rapinoe. O melhor goleiro do mundo foi Alisson Becker. A melhor goleira foi Sarah van Vendaal. O melhor treinador da temporada foi Jürgen Klopp. A melhor treinadora foi Jill Ellis. E o gol mais bonito da temporada foi o do húngaro Daniel Zor. Mais detalhes da premiação da FIFA no vídeo que estará na descrição desse vídeo. Assim, brother, no futebol, terminou o ano de 2019. Obrigado a todos que fizeram parte positivamente desse canal. A gente tá só no início dele. E agora partiu 2020!